Olá, querido professor! Que alegria estar aqui para compartilhar com você algumas dicas da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje eu venho trazer algumas dicas da lição Jardim de Infância da CPAD. Nós estamos na lição número 9 e o título da lição é Um Presente para a Família de Zacarias. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijinho especial para algumas pessoas que elaboraram os materiais da última pré-aula que eu apresentei e me mandaram fotos. Eu fiquei muito feliz de receber. Eu quero mandar um beijinho para Raquel, que é de Lisboa, Portugal. Um beijinho para Gesilene, que é de Rondônia. Um beijinho para Lourdes de Santo Amaro, São Paulo. E um beijinho para Valéria, do Rio de Janeiro. Obrigada, tá, meninas? Deus abençoe. E que vocês possam continuar sempre mandando as fotinhos de vocês. E o que eu fico mais feliz é que o material de vocês sempre fica melhor do que aquele que a gente apresenta aqui. Muito obrigada. E você que ainda não mandou a sua fotinho, quem sabe está usando o material, mas não mandou foto, mande, envie para nós fotos para que nós possamos ver e ficar feliz com a execução do material que nós temos apresentado. Bem, a nossa lição tem como objetivo entender que o Papai do Céu sabe a hora certa de nos abençoar e crer que somente o Papai do Céu faz o impossível. Para o versículo da lição, eu achei que o versículo não ficou muito dentro do objetivo da lição, né? Então, o objetivo da lição eu vou trabalhar só mais lá no final da história, após a história que eu vou dar uma pincelada no objetivo. Mas o versículo da lição é assim, ó. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Para o versículo eu fiz um cartaz bem simples, só impresso. Eu vou até deixar ele lá no PDF para que você que desejar imprimir. Porém, eu pedi para uma amiga minha traduzir esse versículo para Libras, porque hoje a história vai ser de Zacarias e na história vai falar que Zacarias ficou mudo. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Então, para aquelas pessoas que não conseguem falar, eles se utilizam de Libras. Então, tem a ver com a nossa história. Então, o versículo ficou mais ou menos assim. Filhos, o quê? Presente do Senhor. Então, vou repetir. Filhos, o quê? Presente do Senhor. Daí novamente, filhos, bênção verdadeira. Então fica mais ou menos assim a tradução para Libras, né? Então você pode ensinar para as crianças essa tradução e explicar para eles que essa é a língua das pessoas que não podem se comunicar através da fala. Eles se comunicam através de gestos, através de Libras, que é uma língua de sinais. Então você vai repetir várias vezes o versículo falado e depois você pode repetir o versículo somente através dos sinais. É uma ideia bem legal. Para a dinâmica do versículo, como está falando novamente de presente, que os filhos são um presente do Senhor, eu pensei na seguinte ideia. Você vai pegar uma cartinha. Se você tiver contato com os pais antes da aula e puder fazer isso, você vai pedir para o papai e para a mamãe ou para o responsável, né, para aquele que a criança considera seu pai e sua mãe, escrever uma cartinha com a seguinte frase que eu fiz, ó. Vai estar escrito assim, ó. Eu coloquei o nome da minha filha, mas no caso seu aluno, o pai, né, do seu aluno vai escrever o nome da criança e vai dizer: Ellen, dentro dessa caixa está o melhor presente que papai e mamãe já receberam. Abra a caixa e veja qual é. Com amor, papai e mamãe. Vai vir junto, essa cartinha vem junto com essa caixa. E dentro dessa caixa, essa dinâmica já foi usada muitas vezes, mas eu achei propício para nós usarmos mais uma vez nessa aula, dizendo que aqui dentro está o melhor presente que o papai e a mamãe poderiam receber, que é, aí a criança vai olhar, vai se ver, um espelho. Aí tem um espelho e a criança vai se ver e vai entender que ela
é o melhor presente que o papai e a mamãe poderiam receber. Eu acho que vai ficar bem legal, as crianças vão gostar bastante. Não esquecendo, no nosso álbum de histórias, né, professor? Aqui está o nosso álbum. Nessa lição, depois eu vou acrescentar aqui uma figura, lição 8, que falou da multiplicação do azeite, né, que foi a semana passada. A outra de Raabe. Você sempre pode fazer a recapitulação no início da aula, fazer de algumas lições, pode fazer um jogo para ver se as crianças realmente memorizaram as histórias, aprenderam, né? Para ver se eles estão gravando as lições. Aí aqui vai ser a lição 9, depois eu vou colocar um item aqui. Para a nossa história, eu vou mostrar para vocês duas ideias que eu fiz praticamente só com material reciclado. Uma delas é essa daqui. Vai falar da história de Zacarias, né? Que ele duvidou quando o anjo falou com ele de que eles teriam um filho. O anjo falou com Zacarias no templo. Eu fiz aqui um templo. Fiz aqui uma casa, porque depois vai falar que eles estavam na casa de Zacarias quando ele voltou a falar, né? E para Zacarias e Isabel, eu fiz com rolinhos de papel toalha. Eu encapei eles com EVA e aqui em cima é feltro, tanto ele quanto ela. E para a parte aqui do templo, eu peguei uma caixa de sapato, revestida com papel craft. Aqui eu coloquei 2 rolos de papel toalha também. E aqui eu fiz com EVA alguns detalhes. A portinha eu fiz ela aberta, porque daí vai dizer que Zacarias estava no templo quando ele entrou para adorar ao Senhor. Aí ele vai entrar e daí eu fiz com que pudesse ser aberta a porta aqui para que a criança visse lá dentro. E lá um anjo apareceu para ele e falou com ele. O anjo, eu achei que ficou bem engraçado, meu anjo. Eu fiz com aqueles cabelos de boneca que a gente fala, né? Aí eu fiz também com um tubinho de papel, fiz uma asinha aqui em EVA, todo revestido em EVA. Mas o cabelo você pode fazer com lã, pode fazer até mesmo com EVA e colar. A ideia é a mesma. Aí eu fiz aqui no interior, coloquei um vasinho ali. Aqui coloquei um altar, né, como se fosse o altar, porque o anjo falou com ele dentro do templo. E depois, aí você vai ter a parte da história que vai falar que o bebê nasceu. E aqui daí eu fiz uma caminha de EVA também. E aqui um bonequinho, esse bonequinho a gente até usou em outra história de Moisés, você pode usar o mesmo também, não tem problema. E daí colocar dentro do bercinho quando o bebê nasceu. Até quando fala que Zacarias ficou mudo, você pode colar uma fita na sua boca ou na boca de alguma criança e dizer para eles, Zacarias ficou assim, ele não conseguia falar, ele não podia mais falar. Até que quando as pessoas queriam dar outro nome para ele, ele pegou uma tabuinha e escreveu o nome da criança, né? Que o nome seria João. Então, aí eu peguei um pedacinho de EVA, eu pintei com um lápis marrom e daí você escreve o nome aqui na hora da história. Essa é uma dica que eu tenho para você. Aqui eu fiz tipo um quadrinho, né? Como se fosse o quartinho do bebê. Você pode incrementar, pode colocar outras coisas, fica bem legal. Então ficou a casinha e o templo. Uma ideia bem simples, tudo com material reciclado. Outra ideia que eu trouxe para vocês é a ideia de um material que eu comprei. Eu tenho ele pronto, que eu comprei pronto. Esse material ele é feito de madeira com EVA, ele é um teatrinho e ele abre as cortinas. Eu comprei em Curitiba, na feira ao ar livre que tem lá, essa
mais de 5 anos atrás e ainda me é útil. Aí veio nele alguns dedoches. Aqui é o templo. Eu vou tirar foto bem de perto, para que você, de repente, você conheça alguém que tem habilidade, ou você tem habilidade com EVA, com madeira, pode executar, né? Aí esse anjo foi eu que fiz, porque não tinha na história, né? Porque essa história, na verdade, é uma outra história. Aqui tá Zacarias. Aqui tá o bebê. Esse bebê também foi eu quem fiz. E aqui está Isabel. Daí você vai encenar aqui, né? Como se fosse um teatrinho, um teatro. Acho que vai ficar bem legal, né? Se você conseguir fazer, vai ser muito bom também. Mas essa ideia também é muito válida e as crianças vão gostar bastante. Para a aplicação da história, porque um dos objetivos é falar sobre o tempo, né? Que o Papai do Céu sabe a hora certa. Então eu trouxe um relógio. Você vai falar que para Zacarias eles achavam que eles não teriam mais um filho, eles já eram idosos, mas não era no tempo que eles queriam, é no tempo que Deus quer. O nosso tempo às vezes pode parecer que não dá mais, já era. Quem sabe alguém da sua família está doente, não foi curado ainda. Mas não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quem sabe você não recebeu o reconhecimento que esperava, ou está acontecendo alguma coisa que você achava que já deveria ter acabado, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então você vai usar um relógio simples para ilustrar isso para as crianças. Eu fiz também um jogo. Você vai fazer perguntas a respeito da história. Você pode fazer tanto a respeito só dessa história ou a respeito das histórias do trimestre todo. Você pode fazer um mix, pode fazer 20, 30 perguntas, depende da quantidade de alunos. E para isso, eu fiz um jogo. Vai ficar um pouco desfocado aí para vocês, porque o meu painel é verde. Mas aqui tá, você vai usar um papel cartão mais grosso, vai colar copinhos. E cada copinho vale uma pontuação. Você vai usar uma bola, aqui a minha bola é um pouco grande, você precisa usar uma bola um pouco menor. E vai deixar com que a criança, você faz a pergunta, ela responde, se ela acertou, ela tem direito de arremessar a bola. Aí dependendo de onde ela acertar, é o tanto de ponto que ela ganha. Você pode dividir a turma em 2 equipes, né? Então, conforme for a pontuação, aquele que vencer, que tiver mais ponto, ganha um prêmio. Sempre dê alguma coisinha, pelo menos uma balinha ou um pirulito, e nunca se esqueçam de não dar só para uma equipe, mas talvez para que ficou em primeiro lugar, dê 2 balas, para que ficou em segundo, uma balinha, para que nenhuma criança saia triste, né? Bem, professor, para o dia de hoje, era o que nós tínhamos, essas ideias que eu tinha. Aqui para a linha do tempo, eu vou usar o bebezinho, nós vamos colocar aqui dentro, na lição número 9, o bebezinho. Aqui, as crianças com certeza vão olhar e vão lembrar da história, né, de Zacarias. Devido a alguns pedidos de materiais referente à Páscoa, eu vou dar 2 ideias aqui para vocês. Essa ideia aqui eu já usei muito em minhas aulas e é muito legal. Você vai apresentar para as crianças os ovos da Páscoa, são 10 ovos. Esse material eu vou disponibilizar lá no arquivo, e dentro de cada ovo tem algo diferente. Você vai balançar. Que barulho estranho! O que será que tem dentro desse ovo? Será que tem brinquedo surpresa? Vamos abrir? Aí você pode chamar uma criança para abrir. Daí você vai abrir. Pregos. Pregos e um martelo. Aí você vai começar a contar a história a respeito de Jesus, né? Da crucificação de Jesus. Dentro de cada ovo desse vai ter algum objeto que vai fazer com que você vá contando a história de salvação, né? Da nossa salvação. Esse ovo é feito com garrafa PET, com garrafa de Coca-Cola. Essa aqui é de Coca-Cola, que ela dá um encaixe melhor. Você corta aquela parte do meio
e aqui ela vai dar o encaixe. Aí você vai revestir ela com, esse aqui é TNT, material bem simples, mas você pode revestir com papel celofane, aquilo que você tiver ao seu alcance for mais fácil. Aí dentro dessas garrafas, em outra garrafa, por exemplo, vai ter o chicote. Chicote, daí você vai falar que Jesus recebeu muitas chicotadas que verteram sangue e tal. Aí outro tem a esponjinha com a lança. O outro tem o manto real que colocaram sobre Jesus. O outro tem a cruz. O outro tem a veste de Jesus que rasgaram. O outro tem o lençol, né? O outro tem a pedra e no último são balas. Aí você vai colocar balinhas a respeito, né, da Páscoa de hoje, como é doce hoje a nossa Páscoa, porque Jesus morreu e tal. Então dentro de cada ovo desse você vai colocar um objeto e conforme as crianças forem abrindo, você vai abrir um de cada vez, você vai contando a história. Tem toda a sequência, você vai ter acesso a esse material lá no site da Escola Bíblica. E para a atividade, nós temos aqui, eu trouxe uma ideia, você vai precisar de alguns objetos. Você vai precisar de pedrinhas, vai precisar de um vasinho, eu usei um vasinho de barro. Vai precisar de pedra, vai precisar de 3 cruz, aqui tem só uma, mas você vai precisar de 3 cruz. E você vai precisar também, eu usei aqui um musgo seco, né? Mas você pode usar algum outro material que vai dar o mesmo efeito, talvez aquele resto de madeira bem fininho assim, e um prato. Como é que vai funcionar? Você vai encher esse prato aqui com barro, você vai usar barro, geralmente aquela terra para plantas, né? Você vai encher com... Você vai fazer junto com as suas crianças, eu já fiz e é muito legal, eles amam fazer, se chama Jardim de Páscoa. Aí você vai colocar o vasinho aqui dentro como se fosse o túmulo de Jesus. Vai colocar o vasinho, vai colocar a pedra na frente e vai colocar por cima um musgo, vai colocar no alto desse monte a cruz, né, as 3 cruzes, e vai ficar como se fosse um cenário da crucificação de Jesus. Fica lindo. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, dê uma olhadinha aí. Muito obrigado, que Deus abençoe e que você possa ser abençoado através dessas aulas que nós temos ministrado, que você se sinta motivado, que você se sinta encorajado a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu ministério. Ministério infantil é um ministério muito importante, porque quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida inteira para Jesus. Uma vida de muitos anos para Jesus e isso vale muito a pena. Que Deus abençoe. Não esqueça, curta a nossa página, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue, não esqueça. Assim você estará nos ajudando a divulgar esse trabalho e abençoando muitas outras vidas. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.